Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Vocês, por favor, me sinalizem aí. O pessoal estava questionando que estava sem áudio. Então, verifica aí para mim, porque eu não consigo me ouvir, né? Então, essa é a grande questão. Tá com áudio? Beleza, beleza. Então, ótimo. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos abordar um tema um pouquinho diferente. Vamos trabalhar só com software hoje, tá? Na live da semana passada, melhor, desculpa, no treinamento dessa semana, estou ficando perdido nas datas já. No treinamento dessa semana, nós falamos sobre reconhecimento facial, sobre hardware e outros produtos. Quem não pôde acompanhar, esses treinamentos eles ficam gravados, né? Ou seja, pode-se acessar isso daí a qualquer instante lá no canal. Eles vão ficar de maneira contínua lá, então quem quiser fazer o download, pode entrar lá, YouTube Downloader, sei lá, utiliza algum programa para baixar a aula. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre software, né? O software CMS da Motorola. Para quem não conhece, é um software CMS. Então, qual é a diferença entre software CMS e VMS? O software VMS, ele geralmente é um software pago, né? E geralmente custa uma boa grana, e ele tem algumas propriedades que diferem do software CMS. Quais são? Gravação e a possibilidade de integração de diversos dispositivos. Então, a gente tem um software, por exemplo, um Digiforte ou alguma outra marca, e esses softwares são pagos. Então, nós temos uma proposta um pouco diferente, tá? Eu tenho um software extremamente robusto que ele tem algumas propriedades de VMS, apesar de não ser um software pago, tá bom? E o que a gente pode utilizar ele? Nós vamos ver aí nos próximos slides que tem a possibilidade de eu fazer a integração desse software com outros dispositivos, mesmo ele sendo gratuito. Então, a primeira coisa que a gente precisa se atentar aí, né? Eu sei que a gente fala toda vez, mas é necessário repetir. Dinâmica do treinamento. O áudio é desabilitado para todo mundo. As perguntas podem ser feitas a qualquer instante. Eu tenho do lado de cá um painel onde eu consigo verificar essas perguntas e aí eu vou respondendo, né, em tempo real, sempre que houver a necessidade. Quanto à gravação desse conteúdo, né, pode gravar, Marcelo? Pode gravar, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente pede para tomar um pouco de cuidado quando for reproduzir esse material, né? Então, a gente sabe que existem leis de proteção à informação, direitos autorais, então a gente pede para tomar um pouquinho de cuidado na hora de passar essas informações adiante. Via de regra, a dinâmica do treinamento é exatamente igual os demais que vem acontecendo, e sempre que houver necessidade, vocês me deem um alô aí que a gente vai sanando as dúvidas, tá bom? Então, falando aí um pouquinho do software, né? O software, como eu disse anteriormente, ele consegue gerenciar dispositivos de outras marcas, tá bom? Nós vamos ver melhor como funciona a configuração, como funciona algumas aplicações desse software e funcionalidades. Então, ele pode ser utilizado com câmeras IPs, com gravadores, pode ser uma aplicação residencial, pode ser uma aplicação comercial, em condomínio e assim por diante. Ele é um software 100% gratuito, tá bom? Então você encontra o link para download lá no nosso Facebook, no Instagram a gente sempre publica alguma coisa. Então ele é um software gratuito que eu tenho a possibilidade de gerenciar multimarcas, tá bom? Então a única coisa que eu quero frisar um pouquinho, tá? É a respeito do software. Ele é um software gratuito? Mas tem que ficar claro que nós não somos ONG, né, para ficar distribuindo software de graça. O mínimo que a gente espera é que vocês comprem equipamentos Motorola. Então, o principal motivo da existência desse software é justamente porque o pessoal fala, eu gostei muito do produto Motorola, mas lá na minha empresa ou no condomínio que eu faço monitoramento, eu já tenho gravadores de outras marcas. Como eu vou fazer para trabalhar com só os equipamentos da Motorola junto com esses equipamentos já existentes? Bom, a gente desenvolveu esse software justamente pensando nessa possibilidade, ou seja, de ter uma integração entre os equipamentos existentes lá numa determinada instalação e os equipamentos da Motorola que vierem a ser instalados.
Então, o software é gratuito, tá aí o link na descrição, tem um QR Code, tá? O pessoal havia me relatado na última semana que a qualidade do vídeo não estava lá muito boa e dificultava a leitura. Então, o que eu vou falar para vocês? Dentro do menu lá no YouTube, tem uma engrenagem no canto inferior direito, onde é possível a gente alterar a qualidade de exibição do vídeo em tempo real. Então, se alguém achar, tá muito ruim, tenta melhorar essa resolução, tá? A resolução disponível aqui para mim tá até 2 megapixels. Eu acredito que isso vai mudar de rede para rede, de gravador, de equipamento para equipamento. Tudo bem? Então, algumas características básicas desse software, né? É um software para até 256 dispositivos na versão gratuita. Ele é um software que eu tenho a possibilidade de fazer multitelas. O que é isso? Se eu utilizar um servidor com várias placas de vídeo interligadas em paralelo, eu tenho como replicar isso daí para até 7 monitores. Então, 256 dispositivos com 7 monitores, praticamente o software serve para uma aplicação e um monitoramento. Sim, serve. Sobretudo porque a gente tem a possibilidade de integrar outros fabricantes nessa mesma plataforma. O que ele faz para poder gerenciar tanta coisa ao mesmo tempo que os demais softwares do mercado não fazem? A gente tem a possibilidade de fazer o controle de uso de memória e CPU. Com isso, eu consigo otimizar a qualidade e o desempenho desse software. Além disso, ele tem outros recursos, como o IMAP, que é o mapa virtual, que nós vamos ver aqui hoje. Ele tem a possibilidade de visualização em tempo real de até 100 câmeras, né? Então, a gente consegue ter 7 monitores com 100 câmeras em cada um. Obviamente que isso daí vai depender muito do hardware que está sendo utilizado, né? Não vai colocar lá um dual core com 2 GB de RAM e achar que ele vai fazer a tarefa. Não é assim que funciona. O equipamento ele precisa, o computador que está monitorando, ter um bom hardware por trás para estar trabalhando junto com isso daí, tá bom? Ele não é um software pesado, nós vamos ver aqui hoje, e quem quiser fazer o download, fica a critério, o pessoal está pedindo para disponibilizar o link, tá? Então eu mostrei lá no segundo slide, mas eu volto a postar o link depois que o vídeo for concluído, tá bom? Então não se preocupem, todos podem fazer o download. Então algumas características básicas, né, para a instalação desse software. O sistema operacional tem que ser no mínimo o Windows 7, tá bom? Ele aceita até Windows 10. E aí, ó, indo de encontro àquilo que eu falei, um Core 2 Duo já dá conta da instalação e gerenciamento de uma quantidade razoável de câmeras. Então, não precisa um Core i7, nenhum hardware extremamente potente para rodar esse software. Lógico, se eu tiver um hardware mais potente, eu melhoro a performance do meu software. Então, se eu puder utilizar um computador melhor, perfeito. Caso contrário, eu posso, com uma máquina simples, fazer a instalação do software e o gerenciamento das minhas instalações. Então, aí, falando um pouquinho sobre a instalação do software, né? O Wellington lá tinha pedido para deixar o link está aí na página novamente, tá bom? Não se preocupe, esse software ele vai ficar disponível, não vai expirar esse link, ele é um link permanente. Então, em um primeiro momento, o que nós vamos fazer depois de fazer download desse software? Nós vamos fazer a instalação. O que a gente sempre recomenda? Em cima do instalador, clique com o botão direito e execute como instalador. Aí o pessoal fala, mas o meu usuário já é um instalador da máquina, tá? Uma coisa é o seu usuário ser usuário administrador. Outra coisa é você instalar o equipamento, né, o software, como administrador. Então, tem duas diferenças. Então, a gente pede para o pessoal ficar esperto aí nesse pequeno detalhezinho, para não ter nenhum problema depois, porque depois, na hora de ativar a gravação, o pessoal fala, mas não está funcionando. Então, muito disso pode ser evitado já na instalação. A instalação prossegue com next, 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 né? Não tem muito o que fazer. Na tela, a gente vai colocar para aceitar os termos de licença, e aí é só selecionar o diretório onde a gente vai instalar. Por que a gente tem que tomar cuidado agora? Porque esse diretório,
ele vai estar configurado no primeiro momento para a gente colocar essas imagens lá dentro, né? Então, o software ele tem a possibilidade de gravar. Então, nesse caso, a gente tem que ter um local no disco onde eu vou alocar essas minhas informações, tá? É muito comum durante a instalação o pessoal reportar esse tipo de erro, né? Ah, deu um erro lá no Microsoft Visual C++. Não tem problema. É só clicar em Close, fechar, e aí dar o prosseguimento para a instalação, tá bom? As telas é só dar Next, 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 e ao fim tem uma caixa de seleção onde a gente marca para criar um ícone na área de trabalho, tá bom? Então esse ícone vai facilitar muito na hora de acessar, para não ficar caçando esse software dentro do meu computador, tá bom? Então, cria um ícone na área de trabalho para ficar mais fácil. Quando eu clicar no software para ele abrir a primeira vez, eu tenho que configurar alguns itens essenciais, né, para a gente trabalhar. Que itens são esses? Bom, nome de usuário, a senha e confirmar a senha, tá bom? Como trata-se de um software, obrigatoriamente eu preciso ter uma combinação de uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número ou um caractere especial. Tudo bem? Então eu vou inserir a mesma senha 2 vezes para poder instalar. E aí eu tenho que escolher 2 perguntas de segurança, tá? No meu caso aí, eu coloquei aniversário da mãe e aniversário do pai. Pode-se escolher o nome do primeiro carro, o animal de estimação e assim por diante. Ok? Então a gente criou o primeiro usuário, né? O primeiro acesso. Aí eu vou fazer login dentro do meu software, né? Então na tela seguinte de login, eu vou inserir o usuário e a senha que eu cadastrei na tela anterior. Tá bom? E aí, quando eu fizer login, ele vai me dar as opções auto-login e lembrar a senha. Por quê? Porque não necessariamente, se só pessoas de confiança utilizarem o software, não tem por que eu ficar inserindo usuário e senha toda vez. Eu posso deixar a senha gravada ou auto-login, e aí quando eu clicar dentro do software, ele vai abrir automaticamente. E aí na tela de baixo a gente vê a partição do Windows, né? O que é essa partição? É onde as gravações vão ser alocadas quando eu startar uma gravação, depois a gente vê lá como é que vamos fazer isso daí. Então, lá no canto inferior, no canto superior direito, ele tem o ícone Sys, ele é originalmente instalado em inglês, então quem quiser pode mudar a linguagem para o idioma português, tá bom? Então a gente clica, alterar o idioma, português PTBR lá, né? E aí ele vai reiniciar o software. Por quê? Porque todo o visual do software é alterado quando a gente altera o idioma, tá bom? Então, feito isso, é só aplicar as configurações, o software vai iniciar já totalmente em português. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Como trata-se de um software de segurança, o que a gente recomenda? Grava a senha, anota no papel, salva um usuário, ou coloque auto-login para não ter que ficar colocando a senha toda vez. Se eu perder essa senha, como é que eu faço o reset disso daí, Marcelo? Necessariamente eu preciso entrar em contato com o nosso suporte. Não é possível fazer o reset por conta. Outra coisa, se você desinstalar o software e instalar novamente, o software cria um registro lá dentro da chave do Windows. Então não vai adiantar. Ele vai voltar e vai permanecer travado naquele usuário e senha. Então a gente vai clicar dentro do recuperar senha, ele vai me dar a opção de responder as perguntas. Caso eu não saiba a resposta dessas perguntas, eu vou pegar esse número de CPU ID, endereço MAC e o horário, vou fotografar essa tela e enviar lá para o nosso suporte técnico fazer o reset de senha, tá bom? Então aí o que nós temos? Os comandos iniciais, né? Quando eu vou mexer no software, eu preciso entender um pouco esse cenário, né? Então ele tem um ícone lá, monitorar, dispositivos, gravação, configuração de grupo, IMAP e todos os recursos que nós vamos explorar daqui para frente. Tudo bem? Ali na barra inferior do software, ele tem alguns ícones, tá? Cada ícone desse corresponde a um atalho, né? A uma função, para eu não ter que ficar entrando no menu principal e ficar buscando essas informações. Então, gravação, visualização, câmera PTZ, grupos, alarmes, usuários, tudo isso eu consigo fazer utilizando
esses links na barra de pesquisas, tá bom? O primeiro passo, quando eu instalo o software, o que é? Adicionar os dispositivos. Porque eu tenho o software, mas eu não estou comunicando com nada até então. Então, eu vou clicar em adicionar dispositivos, na sequência eu vou clicar no botão adicionar dispositivos novamente. Se eu tiver em uma rede em que eu tenho dispositivos Motorola ou dispositivos que não sejam Motorola, essa tarefa que vai ser executada, ele vai buscar todos esses dispositivos, tá bom? Quando a gente enxergar Standard Device, quer dizer que o dispositivo é o dispositivo padrão. O que é o dispositivo padrão? É o dispositivo da Motorola, tá? Se eu tiver em uma rede com o dispositivo da Hikvision, da Intelbras, de qualquer outra marca, ele já vai localizar. Mas ele vai localizar isso daí para mim com o protocolo UNVIF, tá? Para quem sabe, ou para quem não sabe, né? Nós temos o protocolo mapeado dos nossos concorrentes. Então, desta maneira, eu não vou pedir para ele associar isso daí via UNVIF. Eu vou fazer via protocolo nativo. Ok? Então, se o equipamento for Motorola, as opções para adição desse dispositivo é endereço IP, domínio ou o número de série. O que é o número de série? É o P2P, né? Aquela chave que tem embaixo do nosso QR Code, tá bom? E aí eu vou inserir usuário e senha e vou clicar em teste de ligação. Se ele aparecer a mensagem bem sucedido, quer dizer que deu tudo certo, ele já adicionou o equipamento. E aí vem o macete. Eu não quero que ele adicione via OnVIF quando for Intelbras ou Hikvision. Então, o que eu vou fazer? Aí tem um macete. Eu vou colocar adição manual, tá bom? E aí, dentro do tipo de protocolo, eu vou colocar, ó, Other Device Type 2 para dispositivos Intelbras, Other Device Type 1 quando os dispositivos forem Hikvision. E aí, percebam, quando a gente fazer isso daí, automaticamente o programa já vai mudar as portas para mim, ou seja, ele vai colocar a porta 3777, que é a original da Intelbras, ou colocar a porta 8000, que é a da Hikvision. Tudo bem? Na sequência, eu vou inserir usuário e senha e vou clicar no botão teste de ligação. O que é esse botão? Ele vai validar para mim se houve conexão entre o software e o dispositivo. E aí, com isso, eu sei se deu certo ou se não deu certo. Se tiver um erro de senha, ele vai acusar erro de senha, ou se for alguma outra falha, ele vai acusar qual é a falha, né? Dispositivo offline, ou qualquer que seja a falha de exibição lá do meu software. Bom, cliquei em adicionar, aí o que eu tenho? Ó? Eu tenho a tela de monitoramento, né? Eu vou voltar naquela tela inicial, e aí eu tenho as imagens em tempo real. No caso aí, a gente tem um dispositivo da Intelbras, né, comunicando com o nosso software. E aí, para quem ficou com dúvida, né, às vezes a gente tem que passar um pouco correndo em virtude do tempo. Para quem ficou com dúvida, eu vou passar um videozinho que também está no nosso canal, e aí todo mundo pode entrar lá e consultar isso daí sempre que for necessário. A mesma sequência, ó, adicionar dispositivos, clique em adicionar novamente para ele buscar. Olha lá, ó, ele buscou os dispositivos. O que ele achou aí OnVIF é um sistema Intelbras. Aí eu vou inserir o IP da minha câmera, ou o domínio. Como trata-se de um dispositivo Intelbras, nós vamos colocar o protocolo Other Device Type 2. E aí ele já muda a porta de acordo com o protocolo. Clica no botão teste de ligação, depois de colocar o usuário e senha. Perfeito, está conectado. Clique em adicionar, o dispositivo vai ficar verdinho. Verifica aí, ó, o modelo e a versão do software,
ele é identificado. Por quê? Porque eu estou usando o protocolo nativo. Então, aí eu posso ter configuração desse dispositivo. Quando ela ficar verde lá, ó, na tela principal, o dispositivo está online. Super simples. Para quem ainda ficou com dificuldade, esse vídeo vai ficar disponível lá no nosso canal. Tem um tutorialzinho de como configura software de terceiros dentro do nosso software, tá? É bem simplesinho, tá, de ser feito. Então, por que a gente sempre procura comunicar via protocolo nativo? Por quê? Porque aí nos dá a possibilidade de configurar o dispositivo. Quando eu adiciono via um VIF, todo mundo sabe que a única informação que vem nesse protocolo é a imagem, tá bom? O Daniel perguntando, só aceita Intelbras? Não, aceita Intelbras, aceita Hikvision e aceita outras marcas via OnVIF, tá bom? Mas aí a gente não tem acesso às configurações desse dispositivo, ou seja, somente via protocolo nativo, tá bom? E agora, para a gente dar uma turbinada no software, né, para a gente melhorar a performance dele, como a gente faz? Eu vou lá no controle monitorar inicial, e aí eu vou em editar configurações de visualização. O que nós vamos fazer? Eu vou despejar mais CPU e memória dentro desse software. Por quê? Porque como ele é um software que aceita uma quantidade muito grande de dispositivos, eu preciso ter mais recursos de hardware trabalhando junto com ele. Então, esse é o motivo pelo qual a gente disponibiliza mais memória e CPU lá dentro. Tudo bem? Então, vamos partir da premissa que eu já adicionei um dispositivo e esse dispositivo já está comunicando. Então, como a gente faz? Eu vou lá na minha tela inicial, vou procurar pela guia dispositivos e clicar no botão editar. Quando eu clicar no botão editar, o que eu vou ter acesso? Eu vou ter acesso a todas as configurações daquele dispositivo. Então, o endereço dele, número da porta, IP, configuração básica, nome do dispositivo. Então, todas aquelas configurações que eu faria se eu tivesse conectado direto ao gravador ou àquela câmera, eu vou passar a fazer pelo meu software, tá bom? E a gente tem a possibilidade de utilizar só o software para trabalhar, sem ter necessidade de ficar entrando num navegador Internet Explorer para acessar Intelbras, um outro para acessar Hikvision e assim por diante. Tudo bem? Lá na tela inicial, quando eu fui exemplificar, né, quais eram as funções do software, eu passei para vocês que ele é um software robusto, né? Então, o que a gente tem aí, ó? Visualização até de 100 imagens em tempo real, tá bom? Então, de todos os softwares gratuitos do mercado, ele é o único que gerencia multimarcas e, além de tudo, é o único que consigo ver até 100 câmeras ao mesmo tempo. Ah, mas eu acho 100 câmeras uma quantidade muito grande, as imagens vão ficar muito pequenas. Concordo. Então, para isso, eu tenho aí os mosaicos pré-definidos. Quais são? 2, 8, 16, 17, 21, 33 e assim por diante, tá bom? Além disso, ele tem um recurso muito legal, o que é a personalização do mosaico. Então, imagina que você tenha lá um monitoramento com 30 câmeras, mas tem algumas câmeras que, para mim, são mais importantes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar câmeras de tamanhos diferentes na tela. Isso chama-se personalização do mosaico de visualização. Então, a gente vai clicar lá no botãozinho de mais na tela de visualização. Ele está localizado do lado do número 100, que indica 100 divisões da tela. E aí eu vou clicar no botãozinho mais. Quando eu clicar, ele vai me mandar para essa tela aí, ó, layout de visualização. Eu vou clicar em adicionar, tá bom? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar um novo layout, né? Então, como eu vou fazer aí, ó? Vou selecionar uma câmera, clico em combinar. Marco outra caixa, seleciono combinar. E vou marcando da maneira como eu quiser personalizar essa minha tela, tá bom? E aí, ao final disso daí, o que eu vou colocar? Eu vou atribuir um nome para esse layout, e aí eu vou clicar em salvar. Dessa maneira, ó, ele salvou para mim esse layout, tudo bem? Então, depois que eu programei o meu layout, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tela inicial de monitoramento, e aí, lá na barra inferior, eu vou clicar aonde? Lá no símbolozinho de mais para exibir. Além disso, o que eu posso fazer?
eu posso fazer multitelas, né? Eu tenho como mostrar vários monitores, imagens diferentes por um mesmo monitoramento. E aí, como a gente faz isso daí? Simples. Clico dentro da visualização e arrasto. Clico na visualização e arrasto. Até atingir a quantidade de monitores que eu desejo lá dentro do meu monitoramento, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 monitores. Então, eu posso arrastar para 3 monitores. O Windows chama esse recurso de tela estendida, tá bom? E aí, a gente tem um case, né? Instalado lá, vários monitores sendo monitorados pelo mesmo software, né? Então, se a minha CPU tiver saídas de vídeo, mais de uma placa de vídeo, eu consigo disponibilizar isso daí para diversos monitores. E aí, a gente consegue fazer exatamente como a gente tem no desenho aí, né? Uma central de monitoramento. Perfeito? E aí, a gente vai entrar em algumas configurações mais específicas do software. O Daniel perguntando, em cada monitor posso criar mosaicos diferentes? Sim, eu posso ter diversos tipos de mosaicos e, inclusive, exibir mais de um mosaico por tela, tá bom? Que é o que nós vamos começar a fazer agora. Então, quando eu adicionei um novo dispositivo lá na tela inicial, o que eu fiz com ele? Eu adicionei esse dispositivo dentro da tela root. O que é essa função root? É uma árvore que foi inicialmente criada, então todo dispositivo que eu adicionar, ele automaticamente vai ser inserido debaixo dessa árvore. Tudo bem? Então, qual vai ser o problema aí nesse caso? Se eu desejar abrir um conjunto de câmeras, eu vou ter que clicar em uma por uma das câmeras. Então, por isso a gente cria grupos. Por quê? Imagina que eu tenho lá um condomínio na minha central de monitoramento e aí eu tenho vários condomínios, certo? Quando eu clicar em grupo, ele pode abrir uma sequência de câmeras que foi previamente adicionadas dentro daquele grupo. E com isso eu tenho uma quantidade indefinida de grupos que a gente pode criar, né? Então eu posso ter grupo condomínio 1, grupo condomínio 2, condomínio 3 e assim por diante. E aí, quando eu clicar nesse grupo, o que ele vai mostrar para mim? O mosaico que foi pré-estabelecido, e ele vai me trazer todas as câmeras que estão inseridas dentro desse grupo. Então, a gente consegue automatizar o nosso trabalho de maneira bem ágil, tá bom? Então, a gente tem algumas dúvidas aí, né, que pinta sempre, né? Tem o grupo, tem o área, qual é a diferença, né? A área, aí ó, explicando, é o modo de abrir um determinado conjunto de imagens pré-agrupadas. Um grupo é um conjunto de câmeras que a gente cria para depois vir a fazer um rodízio, né? Então, o que é um rodízio? Imagina que eu tenha aqui na minha casa somente um monitor. E aí, eu quero que essas imagens fiquem mudando de maneira automática. Eu quero que a cada ciclo de 5 segundos ele me exiba 20 câmeras diferentes. Então, o primeiro passo para a gente criar um rodízio de câmeras é configurando um grupo. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Eu criei um grupo teste número 1 e um grupo teste número 2. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar as câmeras que eu desejo vincular esse grupo, tudo em uma camada, né? Então, eu crio um grupo, inseri as câmeras. Crio um grupo, insiro as câmeras. E aí, o que a gente vai fazendo? Quando eu der 2 cliques na tela inicial, ele vai abrir aquele conjunto de câmeras, tá bom? Então, o que eu tenho aqui na minha tela? Ó, eu tenho um rodízio, ó. Eu criei um rodízio, nesse caso, para ele ficar ciclando, mas somente uma câmera, tá bom? Então, o que eu fiz? Ele vai ficar mudando essa câmera de acordo com o tempo em que a gente pré-estabeleceu. Tudo bem? Ah, Marcelo, mas você me disse que ele muda grupos, né? Nesse caso, eu configurei primeiro para ele fazer rodízio de uma câmera em área. Agora eu vou fazer uma configuração de grupo, né? Então, como eu faço? Crio um esquema, tá bom? Então, lá dentro de grupo, ele tem a função que está escrita exatamente isso. Criar esquema. O que eu vou fazer o esquema? Eu vou dar um nome para esse esquema. No meu caso aqui, eu chamei de rodízio número 1. E eu vou inserir todas as câmeras que eu quero que fiquem ciclando. E aí ele me dá a opção de intervalo de tempo.
tá bom? E aí ele faz como? Ele fica de modo cíclico, né? Na tela inicial lá eu tinha passado de uma em uma câmera, e agora eu tenho um rodízio de câmeras, né? Eu tenho aí passando diversas câmeras, tá bom? Nós vamos ver mais para frente que para monitoramento isso é uma boa função, mas sempre vem aquela dúvida, né? Nossa, mas e se ocorrer um evento, ele vai estabilizar a imagem para mim? Ele vai me dar um foco naquela imagem? Nós vamos verificar que eu tenho como criar pop-ups de vídeo vinculado às câmeras. Então, se porventura eu posso programar, se uma detecção de movimento ocorrer em uma determinada cena, ele parar o rodízio e me mostrar aquela tela congelada. Então, tudo isso a gente tem como programar dentro do nosso software aí, dentro do nosso equipamento. Tudo bem? Então, como eu disse lá inicialmente, apesar de não ser um software VMS, ele tem algumas características que fazem com que seja possível a gravação, tá bom? E agora nós vamos configurar passo a passo de como eu vou startar isso daí dentro do meu sistema. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir uma partição, né? O que é se definir essa partição? É a mesma coisa quando eu formato um computador, que eu vou falar, ó, eu quero instalar o Windows no disco C, ou no disco D, ou em uma partição via rede. Então, tudo isso é programável, tá bom? Então, o primeiro passo é configurar uma partição, que é onde essas imagens vão ser alocadas. Então, o segundo passo, o que é? Bom, fazer print de telas, né? Gravar essas telas, para que eu possa ter como consultá-las depois. Então, só para não ficar confuso, tá bom? Nós estamos falando de print de tela instantânea, que nada mais é do que uma foto, né? Você apertar o print screen lá do seu teclado. Ah, mas por que eu quero salvar fotos? Porque de repente você precisa de uma captura instantânea em forma de fotos. Às vezes um vídeo não atende, então por isso existe esta opção aí da gente fazer o nosso print de tela. Perfeito? E aí, depois que eu vou fazer os prints, obviamente ele vai alocar essas imagens lá dentro do meu diretório, onde eu mandei ele inserir estas imagens. E aí nós vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Gravar os vídeos, né? Por quê? Porque o software ele tem a possibilidade de gravar vídeos em uma determinada partição. Vamos deixar claro, tá bom? A gente vende gravadores e nós temos software. Por que a gente não vende só o software, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz. Porque um computador, geralmente, ele não tem um HD dedicado para CFTV, que é o caso de um DVR, de um NVR, enfim. Então, nesse caso, o NVR ou o DVR, ele é um meio de gravação em modo contínuo. Se eu não tiver um servidor dedicado com HD SCSI, enfim, com aqueles dispositivos que podem fazer com que isso trabalhe de uma maneira ininterrupta, eu não posso substituir um DVR ou um NVR por um computador de mesa, um notebook, ou assim por diante. Tá bom? Então, dentro da visualização de câmera, eu vou clicar dentro do íconezinho da engrenagem, né? O que é esse ícone da engrenagem? É onde a gente configura os parâmetros. E aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesses passos, porque eles são cruciais para que não haja falha dentro da minha gravação. Tudo bem? Então, eu cliquei dentro lá da minha câmera com a engrenagem, ele vai me abrir a seguinte tela. Eu vou clicar na opção que está do lado direito, tá? No canto inferior direito aí, ó. Configuração de gravação. Quando eu clicar lá dentro, o que ele vai mostrar para mim em registro local? Qual é o tempo de pré-gravação e qual é o registro, né? Qual é o tempo de gravação que eu quero ter. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse tempo e aí eu vou clicar copiar para e vou replicar essa mesma configuração para todos os canais do gravador, tá bom? Então, essa é a primeira etapa para startar a gravação dentro do nosso sistema. A segunda parte disso daí, né, é o local, né, como eu quero fazer o registro disso daí. Então, eu vou clicar em configuração de gravação e, na sequência, eu vou clicar em gravação local. Quando eu fizer isso daí, ele vai me perguntar exatamente isso. O registro do sistema. Você quer que eu faça em mainstream ou substream?
Para quem não está familiarizado com os termos, o mainstream, desculpa, ele é aquele modo de gravação onde a gente tem uma qualidade muito mais alta. Nossa, mas se tem uma qualidade mais alta e uma qualidade mais baixa, por que eu vou escolher a mais baixa? Obviamente, porque a mais alta ocupa muito mais espaço em disco. Então, esse é o propósito de existir a gravação em mainstream, né, que é o stream principal, e o substream, que é chamado também de stream secundário. Então, aí fica o critério do cliente, né, do operador. Ah, eu quero que grave isso daí no melhor modo possível. Ah, eu prefiro gravar isso daí numa qualidade mais baixa, para não ocupar muito espaço no meu disco. Então, isso daí vai variar de situação para situação. Aí, dentro de configuração, eu tenho definir o agendamento. O que é definir o agendamento? É para quais dias da semana eu vou aplicar essa gravação. Porque, às vezes, a pessoa tem lá o sistema, mas ela não precisa gravar de segunda a sexta porque tem um porteiro, porque tem um vigia. Então, a gente pode, sim, utilizar o nosso sistema como um backup para gravação, né? Então, eu separo um espaço pequeno dentro do meu disco rígido e deixo ele monitorando o meu sistema. Então, se não acontecer nada, ele sobrescreve aquela gravação de um modo cíclico. Ou seja, ele vai apagando aquilo lá e vai escrevendo novos dias de gravação. Então, o sistema ele pode servir também como um backup em redundância, né? Muito se fala em gravação em nuvem, em backup de gravação. Então, essa é uma alternativa para a gente não pagar lá um serviço de gravação em nuvem. Para quem não sabe, é um serviço existente bom, mas ainda é um serviço caro, porque espaço custa muito dinheiro, né? Dentro de uma instalação lá de CFTV, sem dúvida, um dos componentes mais caros, se não o mais caro, é sempre o HD, tá bom? Então, é uma opção aí para quem quiser fazer gravação em nuvem. Se eu estiver monitorando, por exemplo, eu estou em São Paulo, quero monitorar um sistema de CFTV lá na Bahia. O que eu faço? Eu deixo o meu computador aqui monitorando esse sistema e tem um tráfego de informação em tempo real. Obviamente, isso vai depender da conexão lá na outra ponta. Tudo bem? Então, aí o próximo passo é fazer ativação de detecção por movimento. Por quê? Se eu continuar gravando sempre em modo contínuo, obviamente eu vou ter uma redução da quantidade de dias dentro do meu sistema. O Daniel perguntando, posso montar um sistema para segurança? Pode montar um sistema, mas vamos lembrar que isso não vai substituir um DVR, a não ser que você tenha um baita servidor com esse software instalado e muito espaço em disco. Por quê? Porque se alguém roubar ou extraviar lá o DVR, a gente vai ter sim as mesmas informações que estão passando lá, gravadas no meu computador aqui. Então ele serve sim como um backup para gravação. Mas reitero, precisa ser um sistema muito bem construído, com hardwares potentes, para a gente não ficar na mão, tá bom? E isso depende de rede. Se não tiver comunicação entre o gravador e o meu sistema, não faz gravação. Tudo bem? Então, adicionando aí, né, ativando a detecção por movimento. Do mesmo jeito que eu tenho lá no meu gravador a detecção por movimento, eu também tenho aqui. Como a gente faz? Ó, clico no botão da engrenagem, novamente, e aí eu vou aonde? Ó, configuração do alarme de detecção. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente como se eu tivesse lá no meu DVR ou NVR, né? A segunda tela aí embaixo tem um exemplo, né? A gente clica com o botão Ctrl do teclado e arrasta com o mouse para fazer as áreas onde eu quero ter uma detecção por movimento. Então, imagine que aqui no exemplo eu tenho uma loja Vivo, tudo bem? Tem uns computadores, uns notebooks aí em cima das mesas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso programar uma detecção de movimento somente na área que abranja essas mesas com o notebook, né? Então, para mim, não importa se tem alguém circulando dentro da loja. Eu quero gravar só se alguém for lá e colocar a mão nesse notebook. Então, nesse caso, basta colocar a detecção por movimento e aí eu tenho a possibilidade de configuração de sensibilidade. É um bem precioso? Põe a sensibilidade no máximo. Ah, pode ser que não tenha tanto problema. Então, a gente diminui essa sensibilidade
de acordo com a minha cena, tá bom? Então aí, o que nós vamos fazer na sequência? Definir o alarme, né? O que é esse alarme, né? Nada mais é do que a tomada de decisão que o sistema vai ter quando ocorrer um disparo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu estiver monitorando lá vou continuar nosso exemplo, numa mesa lá com o notebook, o que vai acontecer se alguém for lá e colocar a mão no notebook? Que tipo de alarme eu vou ter? É aí que a gente vai configurar. Notificação por e-mail, FTP, buzzer e notificação, o tempo, né, que esse alarme vai permanecer ativo, tá bom? Então, eu vou selecionar a minha área e aí eu vou em configuração do alarme. Eu vou clicar ativar o alarme e aí eu vou configurar. Configurar o quê? O sistema de disparo. Ele me dá a opção aí, ó, reprodução de áudio, acionar tela cheia ou ainda acionar uma outra gravação. O que é acionar a tela cheia? Eu não mostrei lá no início que a gente pode ter um rodízio de imagem, ou seja, a imagem fica de maneira cíclica sendo alterada automaticamente. Então, nesse caso, quando tiver uma detecção de movimento em uma determinada cena e ele tiver naquele movimento de troca de imagem, automaticamente ele vai parar, vai falar, opa, aconteceu alguma coisa nessa cena e é importante. E aí ele me traz essa tela e essa imagem em tela cheia, justamente para facilitar a vida de quem está operando o sistema. Então, para que não passe nada despercebido pela vista de quem está operando o sistema, esses alarmes, tanto o alarme de pop-up de áudio, quanto o alarme de tela cheia, eles servem para a gente alertar o operador do sistema de que algo aconteceu naquela cena. Opa, então, peraí, ó, vamos com calma para o rodízio, porque tem alguma coisa errada lá. Então, o acionar tela cheia é essa função. Ativando o áudio bidirecional. Na próxima semana, nós temos aí já pré-agendado, né, se assim podemos dizer, um treinamento para câmeras IPs e gravadores, tá? Nesse caso, o áudio bidirecional, para que ele serve? Eu vou mostrar no treinamento lá para gravadores que pelo aplicativo Hello Security, tá bom? A gente tem áudio bidirecional. O que é isso? Se eu falar no celular, eu tenho o áudio saindo lá no meu gravador. E se eu tiver um microfone captando o áudio lá, eu também vou ouvir no meu aplicativo, no meu smartphone. Então, os gravadores, eles têm áudio bidirecional. E esse áudio bidirecional, a gente também consegue utilizar dentro do software. Como? Ele tem ali dois ícones na tela, tá bom? Um ícone de microfone e um ícone de alto-falante. Então, para que serve isso daí? Justamente para eu ativar o áudio. No caso aqui, eu tenho um fone de ouvido com microfone, tá bom? Então, se eu abrir o áudio, né, se eu ativar a transmissão de áudio, e eu falar aqui, lá no meu gravador que está lá na instalação, ele também vai sair o som. Mas como se ele não tem caixinha de som? Bom, tem dois meios. Os gravadores têm uma saída AV, que é aquela saída vermelha e branca para áudio, tá bom? E aí ele tem a saída HDMI. Eu não sei se vocês sabem, mas a saída HDMI, ela leva mais do que imagem, ela leva áudio, vídeo e informação. Então, se eu estiver utilizando um monitor via HDMI no meu gravador, o áudio vai sair direto na televisão, sem haver necessidade de ter nenhum cabo de áudio ligado a nenhuma caixinha, nada nesse sentido. Tá bom? Então, a função de áudio aqui, nada mais é para a gente poder se comunicar com quem está lá na ponta, na instalação. Então, se a pessoa falar lá, eu ouço. Se eu falar aqui, a pessoa também ouve do lado de lá. Tudo bem? Então, suponhamos que eu tenho preciso fazer um backup. Vai acontecer um sinistro, alguém veio e roubou, né, alguma coisa dentro da minha loja. Como a gente faz isso daí? Eu vou dentro de reproduzir gravação, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Gravação e reprodução. Ele vai me dar algumas opções, né? Primeira coisa que eu preciso selecionar, o gravador, tá bom? E aí eu vou colocar sincronismo. Por que sincronismo? Para que haja sincronismo entre o horário da gravação e o dispositivo. Vou clicar no início lá da gravação, na tesourinha aberta,
vou no final da gravação, clico na tesourinha fechada, tá bom? E aí a gente clica no CDzinho com a seta para baixo para fazer o download, né? O Daniel perguntando aí, se a câmera ativar áudio, consegue? Consegue. Ó o Belly aí, obrigado, viu, Belly? O Belly é o nosso parceiro lá da Telcabos lá de Curitiba, tá sempre em contato com a gente. Obrigado, viu, Belly? Um abraço. Então, nesse caso, o que a gente tem como fazer? Eu tenho como capturar as informações do meu computador e aí eu exporto isso daí para um meio externo, né? O que seria esse meio externo? Pode ser um pendrive, pode ser um HD, ou simplesmente eu posso exportar para o meu computador, compactar isso daí e mandar para alguém, tá bom? Então, nesse caso, eu vou digitar o tempo inicial, o tempo final, e depois a gente coloca a marca da setinha para baixo, que é o link para o download. Aí ele vai me dar duas opções, ou AVI ou formato DAT. O DAT, para quem não sabe, é um formato de banco de dados, tá bom? Não é uma informação que dá para ser interpretada sem programa. Então vamos tomar cuidado na hora de utilizar este formato para backup. Tudo bem? Então, vocês viram, a gente configurou bastante coisa. Configurou DVR, câmera, gravação. Poxa, mas e se eu tiver lá em um condomínio, mais de um computador monitorando, né? Eu vou ter que configurar essa jossa toda vez? Não. A gente tem como fazer o quê? Tem como fazer um backup das configurações e aí migrar isso daí para um outro terminal, né? Para um outro computador. Então a gente faz um backup das configurações do sistema, acessando lá o índice básico, tá bom? Aí eu vou exportar isso daí. Então eu vou dar um nome lá, backup dia 22 do 1 de 2020. Tudo bem? Então eu tenho uma data de backup. E aí o que eu faço? Quando eu for instalar o software em um outro computador, eu vou fazer o caminho inverso. O que eu vou fazer? Se eu exportei o backup, agora eu vou importar o backup. Então, clicando em importar, restaurar as configurações do sistema, eu vou apontar o local onde esse backup está e o meu sistema automaticamente vai configurar esse software para mim, tá bom? Então, é bem simples de fazer, não tem nenhum tipo de problema, beleza? E aí nós temos gerenciamento de usuários, tá? Então vamos deixar claro aqui, o gerenciamento de usuários do software não é o mesmo gerenciamento de usuários do gravador. Quando eu acesso as configurações do gravador, eu consigo gerenciar os usuários que estão lá dentro. Quando eu coloco gerenciamento de usuários do software, eu vou gerenciar a maneira como os usuários do computador conseguem interagir com o sistema. Tudo bem? Então aqui eu posso criar usuários com permissão padrão, com permissão admin e assim por diante. Depois que eu criar esse usuário, né, eu vou clicar no link editar, vou clicar com o lápis em cima do usuário e aí no canto direito ele vai mostrar para mim algumas opções. E que opções são essas? Permissão do sistema. Se o usuário pode transmitir, se ele pode pesquisar a gravação, se ele pode configurar câmeras. Não, esse usuário só pode monitorar as câmeras, para não correr o risco de ter nenhum tipo de sabotagem. Tudo bem, a gente, como usuário admin, consegue ditar quais são as regras do jogo, né? O que cada usuário vai poder fazer, o que cada usuário não vai poder fazer. Tudo bem? Então, depois que a gente configura isso daí, eu posso criar grupos de usuários. E aí eu consigo fazer permissões em lote, tá bom? Então, uma informação que eu sempre dou, né, ainda ali na parte de usuários. É muito comum a gente ver uma falha, né, dentro do nosso, das configurações de gravação, né? Qual é? O cara tem lá um sistema de monitoramento e aí ele compartilha o som. Eu tô vendo o Bério falar que o áudio tá picotando. Mas alguém tá tendo um problema de áudio aí? Por gentileza aí. Daniel, tudo ok? Ô, Bério, dá uma chacoalhada aí no notebook aí, vê se não é algum detalhezinho. Então, voltando aqui. Qual é a principal falha de monitoramento? O compartilhamento de usuários, né? É muito comum o usuário admin ele ser compartilhado com outros usuários. E isso passa a ser um risco para o sistema.
Qual é o risco disso daí? Eu posso fazer alguma besteira, alguma configuração ou alguma sabotagem da informação, e aí como é que a gente vai saber quem fez isso daí? Não tem como saber se há o compartilhamento, né? Se vários usuários utilizarem a mesma conta. Então, por isso é necessário a gente criar um usuário para cada um dos operadores do sistema. Tudo bem? E aí a gente vai para a parte de analíticos, né? Eu estou falando de analíticos aqui, para quem não sabe o que é analítico, tá bom? Semana que vem a gente tem programado outros treinamentos, inclusive de câmera IP, que vai contemplar analíticos de vídeo. O que são analíticos? Analíticos são inteligência artificial, a gente pode dizer de uma certa forma, que são embutidos dentro das câmeras que visam otimizar o sistema, né? Então eu posso ter um analítico de plano de travessia, de intrusão diária, detecção facial, contagem de pessoas. Então tem uma série de analíticos dentro de cada câmera, tá bom? Isso está embarcado dentro da câmera, tá bom? Então com o software não tem analítico, tá? Só para não gerar nenhum tipo de confusão. Isso está tudo embarcado dentro da câmera ou, em alguns casos, dentro do próprio gravador. Então, imagina que eu tenha configurado um analítico de intrusão diária dentro da minha câmera. Como eu vou ter acesso a esses analíticos dentro do software? Eu vou clicar novamente lá no menu da engrenagem da câmera e aí eu vou clicar em análise inteligente, né, em eventos inteligentes. E aí a câmera que eu estava conectada aí no caso, o que ela tem? Ó? Ela tem detecção de objeto removido, objeto esquecido, intrusão, área. Lembrando que isso vai variar de câmera para câmera, tá bom? Aí, melhor do que mostrar passo a passo, eu vou mostrar para vocês uma configuração de um analítico de uma câmera dentro do nosso software, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Então, eu vou acessar as configurações, análise inteligente, e aí eu vou criar o quê? Um analítico de intrusão, tá bom? Ó, Start Draw, para desenhar a área do meu analítico. Aqui eu tenho uma intersecção de 3 ruas, então eu vou fazer o quê? Eu vou criar 3 áreas de intrusão, tá bom? Então, criei área 1, área 2 e área número 3, perfeito? E aí o que eu vou fazer? Eu posso salvar isso daí e atrelar isso daí a um pop-up de vídeo, algum alerta e assim por diante, tudo bem? Então o processo de configuração do analítico, ele se repete para qualquer analítico. Então se eu for colocar um analítico de área de intrusão, um analítico de linha, tudo isso a gente vai fazer utilizando o mesmo caminho, tudo bem? E aí, depois que a gente configurar o analítico, ele mostra para mim o sistema de disparo. E aí eu tenho aqui, ó, exatamente desta maneira, ó. O que eu vou fazer, ó? Eu estou fazendo uma determinada função e sempre que um veículo entra na minha tela, né, nessa área pré-determinada, o que ele traz? Ele traz para mim os pop-ups de monitoramento em tempo real. Então é isso que está acontecendo aqui dentro da minha tela. Ó. Sempre que passa um ou mais veículos dentro da minha área pré-determinada, ele traz essas telas para monitoramento. Então isso daí é uma baita ferramenta para que não passe nada despercebido durante o monitoramento, né, lá na ponta. Então tudo isso ele é programado de modo a auxiliar o operador do nosso sistema. Tá bom? Então, por aqui a gente consegue configurar os analíticos das câmeras e do gravador, e aí consigo receber as notificações. As notificações vão variar de acordo com aquilo que eu programar. Quero receber áudio, quero receber uma mensagem, quero receber um pop-up de vídeo, né? Que é essa tela tomando a tela toda. Tudo bem? E aí a gente chega no último recurso, né? Que nós vamos passar aqui hoje, referente ao software, que é um recurso que ele não é novo, tá bom, no CFTV. Ele é um recurso que ele já vem sendo utilizado. Aqui no Brasil é muito pouco o emprego dele, não sei porquê, tá bom? Mas é um mapa virtual. O que esse mapa virtual faz? Imagina, aqui no meu caso,
Eu estou dando um exemplo de uma planta baixa de uma casa, tá bom? Mas isso pode ser aplicado em larga escala, por exemplo, para uma indústria. Imagina que em uma indústria eu tenha lá 40 setores. Desses 40 setores, todos eles estão sendo monitorados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma planta baixa ou uma foto tridimensional do meu sistema, e aí eu vou vincular cada câmera do meu sistema a uma determinada área. Então, o que vai acontecer? Se alguém violar uma câmera lá da portaria, o meu software vai acusar, dentro dessa imagem que está aí no rodapé, qual foi o setor que teve disparo. E aí ele traz para mim as notificações exatamente como na tela anterior, né? Eu vou notificar, mas eu quero receber um pop-up de áudio, eu quero receber um pop-up de vídeo. Qual é o tipo da notificação que eu vou receber? A gente configura tudo isso daí, tudo bem? Os formatos admitidos dentro do software para a gente poder inserir esse mapa virtual, tá? Bitmap, JPG e JPEG, tá bom? Não vai me colocar lá um arquivo do AutoCAD lá DWG, porque esse software não é o AutoCAD, tá bom? Não vai funcionar. Precisa ser um arquivo em um desses modelos, um desses formatos que eu expliquei para vocês, tá bom? Outro recurso interessante, pouco explorado, tá bom? Ainda falando do contexto do IMAP, são as entradas a sensor. Alguns modelos de gravadores da Motorola, alguns NVRs, DVRs Full HD, ele tem entrada de alarme. O que é essa entrada de alarme? Imagina que o mesmo sensor que você monitora como a central de alarme monitorada, você tem como trazer um fio em paralelo desse sensor e interligar no gravador. E aí, por consequência, quando eu criar o IMAP, eu posso não só vincular as câmeras, mas também posso vincular sensores. Então, aí eu tenho na minha imagem, ó, uma planta baixa. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar janela de visualização de alarme automático. Ou seja, se houver um disparo, eu quero que a tela fique em tela cheia, indicando para mim que teve um disparo. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa configurar. A segunda coisa são criar os hotspots. O que são esses hotspots? São as câmeras, são os sensores e todos os periféricos que estão interligados ao DVR e vão me gerar informações para a gente poder notificar o software, tudo bem? Então, criando um hotspot, como a gente vai fazer isso daí? Prestem atenção, ó. Adicionar hotspot, eu vou selecionar se eu quero câmera ou quero sensor. Eu vou selecionar qual é a câmera ou qual é o sensor que eu quero inserir dentro desse hotspot. Eu inseri, clique em OK e arrasto de acordo com o ambiente. Pronto? Então, o que eu fiz aí? Ó? Eu tenho algumas câmeras na minha instalação e eu vinculei elas aos pontos do meu software, né? O que vai ser feito aí na sequência? Bom, se a câmera da sala gerar um disparo, a gente consegue gerar uma notificação dentro do software. O Belly perguntando lá, quantos analíticos, né? Isso daí vai variar de cada uma das câmeras, tá, Belly? Na semana que vem, nós teremos um treinamento destinado à operação e configuração de câmeras IPs. E aí eu trago essas informações. Então, para ter uma noção vaga, tá? Só para não ficar sem resposta, quando a gente utiliza um analítico de objeto removido, eu consigo associar o analítico de exceção. Quando eu seleciono o analítico de área de intrusão, eu consigo associar o de exceção também junto. Então, eu não vou lembrar todos de cabeça, tá? Mas cada analítico a gente consegue fazer até 4 áreas de detecção e consegue fazer algumas associações, desde que eu não utilize analíticos que roubam todo o processamento da minha câmera, né? Que é o caso de analítico de contagem, de detecção facial, detecção de placas e assim por diante. Tudo bem? E aí, depois que eu criei o meu mapa virtual e que eu adicionei os hotspots, né? O que eu vou fazer? Eu posso alterar o ícone, ou seja, eu posso falar, ó, aqui é um sensor, então muda esse ícone.
e eu posso mudar a cor do texto que vai ser exibido, né? Isso é mais uma personalização de software dentro do meu sistema. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou modificando o meu hotspot, eu posso mudar o nome dele, né? Então, eu posso ter um hotspot falando, ó, isso é uma sala, ou eu mudei a câmera de lugar e agora essa câmera passou a estar estabelecida dentro de um quarto. Tudo bem? Então aí eu vou renomear esse hotspot. Perfeito? E aí, por fim, a gente tem a execução, né, desse map, né? Então o que eu tenho aqui, ó? Sempre que eu tenho uma detecção, ó, detectou um movimento na cena. O que ele faz para mim, ó? Ele pisca a minha planta baixa, tá bom? E aí ele me traz essa imagenzinha. E aí ele mostra aqui no canto a visualização em tempo real dessas câmeras. Tudo bem? Então, isso é uma ferramenta importante. Volto a frisar. Não é muito comum o pessoal utilizar isso daí. Tá bom? Não sei por que motivo, mas é uma baita ferramenta e ela pode ser utilizada para dispositivos Motorola ou para dispositivos não Motorola, tá bom? Como eu disse lá no começo, a gente tem a possibilidade de fazer integrações entre o software e o dispositivos, né? Seja eles Motorola ou não Motorola. Tudo bem? Moçada, eu vou ficando por aqui. Acho que eu consegui esclarecer a maior parte da operação, tá? É diferente o treinamento prático do treinamento virtual. Aqui eu tento abreviar um pouco mais para não ficar um conteúdo muito maçante, né? Porque é chato a gente ficar muito tempo na frente do computador, tá bom? Mas, em suma, acho que eu consegui explanar todas as configurações, ou pelo menos as principais configurações do software, e aí a gente vai se vendo aí nos próximos treinamentos, perfeito? Então, eu vou deixar aberto aqui, tá? Se alguém tiver dúvidas, alguma coisa nesse sentido, eu vou ficar aqui respondendo ainda mais um tempo. Acompanhe lá nas nossas redes sociais. Semana que vem teremos treinamento sobre gravadores. Vou fazer uma live com o Fábio Schmidt, o pessoal da Digiforte, e teremos um treinamento só destinado a câmeras IPs, tá bom, o Belli? Então, nesse caso, acompanhe semana que vem e a gente passa os detalhes a respeito disso daí. Beleza? Moçada, obrigado aí. Boa quarentena, né? Se é que tem como ser boa para todos. Um abraço, até mais.